Olá pessoal, muito bem-vindos. É uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Meu nome é Vinícius Bonisson, eu sou médico e hoje a gente vai falar sobre o hormônio testosterona, o hipogonadismo, tanto masculino e feminino, relacionado com a testosterona. Para quem não sabe, a testosterona ele é um hormônio muito interessante. Por quê? Porque ele é responsável pela força que tanto o homem quanto a mulher precisam, é necessário que tenha força para conquistar as coisas que precisam ser conquistadas no mundo adulto. Força é muito importante no mundo adulto. Criatividade é importante na criança, criatividade e força no mundo adulto, buscando sempre sabedoria. Esses são os 3 princípios para se conseguir realizar as coisas que a gente precisa realizar. Então, a testosterona ele é o hormônio que põe a vida em movimento. O que significa isso? Significa que todos nós somos um espermatozoide de sucesso. Simples assim. E a testosterona, que é a grande responsável pela produção dos espermatozoides juntos com o hormônio chamado FSH. Então, a testosterona significa pôr a vida em movimento. E para existir vida, precisa ter 2 metades, 2 opostos. Espermatozoide, que é o ativo, e o óvulo, que é o passivo. Então, o espermatozoide vai se movimentando graças à testosterona, que vai encontrar o óvulo, que existe ali graças a um pico de estradiol, que é o hormônio feminino, e esse gameta, tá? Esses 2 gametas se unem e formam uma nova vida. O importante em relação à testosterona é entender que a falta da testosterona é extremamente maléfica para o ser humano. Por quê? Favorece o ganho de peso, favorece o acúmulo de gordura a nível visceral, favorece o aumento do colesterol, do triglicerídeo, há uma perda importante do raciocínio, da capacidade de memória, contração muscular, tanto de músculo esquelético quanto de músculo cardíaco, reparo, anabolismo, reparo a nível intestinal, reparo de lesões pós-exercícios. Se eu ficar falando aqui, eu vou ficar falando até amanhã. Libido, potência sexual, tanto masculina quanto feminina. Então eu vou ficar aqui falando até amanhã e a gente não vai terminar esse vídeo porque tamanho o benefício que a testosterona traz para o ser humano. E o que está acontecendo hoje, no século XXI, nesse planeta que está multi-intoxicado, tanto por poluição eletromagnética, radioatividade, metais pesados, disruptores endócrinos, veja bem, disruptores, o que significa essa palavra? São desreguladores do sistema endócrino. Quando eu falo em endócrino, eu estou falando de hormônios. Eu estou falando de glândulas que secretam hormônios que vão agir à distância. Então, o que são desreguladores endócrinos? São substâncias presentes, por exemplo, em panelas de teflon, em embalagens plásticas, pesticidas, fungicidas. Então, hoje a testosterona é um hormônio extremamente problemático. E como é que a testosterona ela é regulada? Ela é regulada através de um eixo, tanto no homem quanto na mulher, que é o eixo hipotálamo, que fica ali na base do cérebro, hipófise, que fica abaixo do hipotálamo, eles ficam bem pertinhos. Então, hipotálamo, hipófise, gonadal. Então, é um eixo onde as minhas gônadas, que são os ovários, os testículos, vão produzir testosterona, estradiol. A minha hipófise vai produzir o LH e o FSH. E o meu hipotálamo vai secretar o GN, que significa gonadotrofina, RH, de release, hormônio liberador das gonadotrofinas. E o meu hipotálamo secreta também o hormônio inibidor das gonadotrofinas. E o que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte, o estresse e a inflamação crônica estão inibindo o GNRH.
Então, uma situação que era antes extremamente rara, causada principalmente por tumores que acometiam essa região, hoje está sendo extremamente acometida. E o pior, ninguém está fazendo diagnóstico, que é o quê? A testosterona normal baixa, mas extremamente baixa na saliva, com o LH e o FSH normais. É muito importante eu dosar o LH e o FSH, até para definir tratamento. Então hoje existe um medicamento que é o clomifeno, que é realmente muito interessante, principalmente para tratar hipogonadismo hipogonadotrófico, que é aquele homem jovem ou aquele homem que tem inflamação no hipotálamo, que tem o LH e o FSH normais e testosterona baixa. Então o que ele é? Ele é um SERM, que é um modulador seletivo do receptor de estrogênio, tá? Então esse SERM ele vai agir aumentando a produção de testosterona a nível testicular. E para haver produção de espermatozoide, a testosterona precisa nascer dentro do testículo. Se eu injeto uma testosterona, ou passo a testosterona na forma de gel, ou tomo testosterona via oral, eu vou ter uma inibição da espermatogênese. E o que é o hipogonadismo? O hipogonadismo é uma diminuição da testosterona e ou, porque pode ter as duas ou uma só, desses espermatozoides. E esse aqui está negligenciado. Hoje em dia esse aqui está sendo negligenciado. Então, existe um grupo de profissionais, eu não tenho nada contra, que eles pedem apenas a testosterona. E estão dando clomídio para todo mundo. E estão dando testosterona para todo mundo. E não fazem o diagnóstico. Precisa dosar o LH, precisa dosar o FSH e precisa dosar a prolactina. Por quê? Porque muitos pacientes jovens com testosterona baixa vão ter aumento de prolactina, seja pelo uso de medicamentos que agem a nível do sistema nervoso central, ou medicamentos para gastrite, ou medicamentos para hipertensão arterial. Então eu não estou dosando o LH e o FSH, não estou dosando a prolactina. Dosa testosterona, se tiver normal, baixa, ou da clomídia ou da testosterona. E o que eu tenho visto? Homens sistematicamente, tá? Não é um nem dois, não. Homens com LH e FSH altos. Então, de onde vem o LH e o FSH? Para vocês entenderem bem, vem do hipotálamo e da hipófise. GNRH vai estimular a hipófise e produzir LH e FSH. Se o LH e o FSH estão altos, significa que eu tenho um problema a nível de testículo. É como se fosse assim, ó. A hipófise está falando, vai testículo, produz. E aí ele não responde, ela aumenta a produção de LH. Como se aumentasse o grito, vai lá testículo, produz. Ele não produz, ela aumenta o LH, aumenta o FSH. Se não tiver espermatogênese, aumenta o FSH. Aí assim, um monte de gente tomando LH e FSH, com LH e FSH alto, tomando clomídio. Por quê? Porque alguém foi na internet falar que clomídio é a melhor coisa do mundo. Clomídio dá um monte de efeito colateral. Dor de cabeça, aumento da pressão arterial, dor no peito, dor muscular, é só olhar na bula lá. Eu não vou ficar falando de efeito colateral de remédio, não. E aí você está fazendo clomídio para um paciente que já está com LH e FSH altos, que tem um hipogonadismo primário, não vai resolver. Esse paciente vai usar testosterona e ele vai usar testosterona pro resto da vida. Porque houve uma perda da função testicular. E provavelmente esse homem vai ter uma dificuldade de ser pai. Vocês estão entendendo? Então, qual a indicação do clomídio? É o paciente com LH-FSH normal ou baixo, onde eu quero preservar a função de espermatozoide. Ah, mas é melhor dar o clomídio do que a testosterona. Não sei, quem falou isso? Tem algum estudo mostrando isso? Se for uma pessoa que eu quero preservar a fertilidade, sem dúvida nenhuma. Agora é clomídio para todo mundo. Antes era testosterona para todo mundo, agora é clomídio para todo mundo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E qual é o grande problema aí? O grande problema aí é eu também dar clomídio para todo mundo e não agir na raiz do problema, que é o estresse. E de onde vem o estresse? O estresse vem da família. O estresse vem do ambiente de trabalho. O estresse vem do mundo. Mas eu não consigo mudar o mundo, eu não consigo mudar a minha família. Eu preciso mudar quem? Eu mesmo.
E como que eu vou fazer isso? Aceitando as pessoas do jeito que elas são. Aceitando o mundo do jeito que ele é e focando na vida, e focando em trabalhar, em aprender, em desenvolver sabedoria, em perpetuar a minha família, simples assim, sem drama. Ai, doutor, mas você está falando, parece fácil. Não, não é, não parece fácil, não é fácil. Eu sei que não é, mas o que precisa ser feito, sem ficar reclamando. Por que que o povo de Israel demorou 40 anos para andar 40 quilômetros? 40 quilômetros, se eu sair daqui agora, amanhã eu chego. Andando, sem parar. Se eu quiser, eu vou em 4 dias, parando para almoçar, parando para dormir, em 4 dias eu vou. Ando 10 quilômetros por dia. Porque eles ficavam reclamando. Só reclamavam, murmurando, reclamando. Para de reclamar, resolve o problema. Então precisa resolver o problema na raiz, né? Vocês concordam comigo? Então o que é testosterona? Pôr a vida em movimento. Então um homem que não quer casar, que não quer sair da casa do pai, que quer ficar jogando videogame, que só fica engordando a barriga, e aí utiliza um monte de mecanismo para anestesiar a vida. Cerveja de sexta a domingo. Esse homem vai ter testosterona? E você vai dar testosterona para ele, sabe o que vai acontecer? Essa testosterona, se ele não mudar, essa testosterona vai ser convertida em hormônios femininos e esses hormônios femininos vão aumentar o câncer de próstata, que é o que a gente hoje tem usado, inclusive, na saliva também, que é o índice estrogênico. Quanto mais baixo o índice estrogênico, maior o risco de câncer de próstata e o risco de câncer de mama. Não tem nada a ver com testosterona, tem a ver com o fígado e a capacidade de metabolizar esses hormônios. Mas eu entro com a testosterona. Mas se esse paciente não mudar a vida dele, eu paro de dar. Por quê? Porque vai atrapalhar mais do que ajudar. Ele já tem um fígado sobrecarregado, não consegue comer comida de verdade. Testosterona é a melhor coisa do mundo, mas pode ser a pior coisa do mundo. Então vamos entender. Hipogonadismo primário é quando existe uma baixa produção de testosterona a nível de testículo. Eu vou ter LH e FSH altos. Hipogonadismo secundário. Eu tenho testosterona baixa com LH e FSH normais ou baixos. Precisa ver a hipófise. Precisa fazer uma ressonância se for jovem. E se tiver o LH e FSH normal ou discretamente elevado com testosterona baixa, andropausa. O paciente já tem filho, já tem neto. Para que eu vou dar clomide? Para que eu vou dar mais um remédio químico? Qual é o objetivo? Só se for engordar o bolso dos outros, né? De indústria. Vai usar uma testosterona bioidêntica, na forma de gel, muito melhor. Testosterona devia chamar cerebrosterona. Tamanho benefício para o cérebro. Ou cardiosterona. Tamanho benefício para o coração. Ou musculosterona, sei lá. E o clomide? Vai aumentar a testosterona? Vai, mas às custas de mais uma coisa química. Não faz sentido para mim dar clomide por um velhinho que tem o LH FSH normal alto. Sinto muito, tá? Pode botar comentário, pode falar, pode chorar. Só que assim, vocês estão começando agora um negócio que eu faço há 21 anos. Entendeu? E aí o que está acontecendo? Banalizou o uso da testosterona. E o que está acontecendo? Uso excessivo, via oral, hormônios 17 alquilados. O que significa isso? Que tem um radical oxigênio na posição 17. Tem um radical hidroxila na região 17. Terrível para o fígado. Estanozolol, maior exemplo. Tá? E o ciclo? Aí é outro problema, que é o hipogonadismo secundário ao uso de testosterona, que é a maior causa de falta de testosterona em pacientes jovens usuários de anabolizante. Usou demais, vai ter atrofia tanto da hipófise, com diminuição do LH e FSH, quanto da testosterona. Como é que eu vou tratar isso, doutor Vinícius? Precisa dar testosterona no início. Nas primeiras 4 semanas eu vou dar testosterona, tirar esse paciente da M, porque a testosterona cai, libido zero, é uma desgraça na vida do homem. E o que eu vou fazer? Clomide. Essa sim é a indicação de clomide. E se em 4 a 6 semanas não melhorar, eu entro com HCG,
que é um outro medicamento que vai estimular os testículos também a produzirem testosterona. Simples assim. Então você viu que não tem bonzinho e malzinho? Tem as indicações. E tem que fazer o diagnóstico. Não dá para você dosar uma testosterona num homem que deu 280 e simplesmente começar a ter reposição de testosterona. Precisa fazer uma investigação clínica. E aí como é que eu vou repor testosterona? Tem 3 formas. Eu posso usar testosterona sintética, que tem uma força enorme, porque existem mudanças da estrutura da testosterona para que ela tenha mais anabolismo. Então se chama relação anabólica androgênica. Quanto maior a anabólica e menor a androgênica, melhor. Mais músculo, menos efeitos colaterais. São hormônios extremamente potentes, mas que suprimem eixo, que atrofiam o testículo. Eu vou usar, como que eu vou usar esses hormônios sintéticos? Eu vou usar por um período de no máximo 60 dias. O bom, 30 a 40 dias. Descanso 6 meses, uso de novo. Descanso 6 meses, uso de novo. Para quê? Para eu ter o benefício. Eu faço reposição de testosterona. Minha testosterona gel é a mesma coisa que nada. Passar testosterona gel. Só que eu sei que está retardando o meu envelhecimento. A longo prazo eu vou ter um grande benefício. Aí a cada 6 meses eu faço um uso do Deposteron. E aí vou ter músculo, vou ganhar massa muscular, ficar fortinho. Qual é o problema? Ah, não pode para fins estéticos? Sério? Sério que não pode? O que pode é fazer uma cirurgia plástica de 10, uma cicatriz de 20 centímetros, tomar anestesia, ficar sedado, ficar lascado por uns 5 dias com um trauma que é uma... Então assim, eu posso colocar fio da cabeça aos pés do meu corpo, eu posso colocar botox da cabeça aos pés, eu posso cortar meu corpo todo. Eu tenho pacientes que têm uma cicatriz daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, todo o abdômen cicatrizado, 3, 4 cirurgias. Esse paciente não funciona direito, não tem como. A pele é sistema nervoso central, a pele vem do ectoderma. O nosso cérebro é o nosso cérebro, a nossa medula, os nossos nervos e a nossa pele. A pele vem do ectoderma, sistema nervoso. Pele é sistema nervoso. Então eu corto a minha pele toda e eu não posso usar 30 dias uma testosterona? Onde que tá? Qual é o critério disso? Eu não incentivo ninguém a usar hormônio para fim estético, eu não faço isso. Se alguém me procura para isso, eu mando para outro médico. Mas assim, eu preciso entender o que está acontecendo no mundo e para isso eu preciso me expressar. Que doideira é essa? Eu posso usar uma sibutramina para a pessoa perder barriga, mas não posso usar uma testosterona natural? Um cipionato de testosterona? Que loucura é essa, cara? Um remédio que só tem benefício. E quando que vai ter malefício? A dose. Então qual é o benefício da testosterona? Melhora do cabelo, melhora da pele, melhora do cérebro, melhora do coração, melhora do fígado, melhora do rim. Qual é o malefício da testosterona em doses altas? Queda de cabelo, um monte de problema psiquiátrico, psicológico, um monte de problema no fígado, um monte de problema no coração, um monte de problema no rim. Então, assim, o mesmo que dá o benefício é o mesmo que dá o problema. Por quê? Por causa da dose. Então, assim, eu queria entender, não tem nem receptor para isso, as pessoas tomando 3, 4 anabolizantes, tudo junto, fazendo um suquinho. É cozinheirinho, burrinho, fazendo suquinho. Não tem estudo, não tem técnica, não tem estratégia, não tem o pensamento de levar essa pessoa para um lugar melhor, e sim vender anabolizante, buscando uma autoimagem distorcida, preenchendo vazio. No fundo é uma criança medrosa. No fundo é uma dinâmica de suicídio. O uso de esteroides anabolizantes de forma sistemática e abusiva é uma forma de suicídio. E como tem aumentado nos últimos anos as mortes por uso de esteroide anabolizante. Por quê? Porque o médico não pode passar. O cozinheiro pode. Ninguém prende o cozinheiro, eu nunca vi. Cozinheiro traficante de esteroide anabolizante preso. Nunca vi.
Nunca vi. Agora, médico que prescreve anabolizante está sendo caçado. Tudo bem, estão errando na dose? Não, mas precisa trazer para dentro do consultório, não para o meu. Porque eu não faço esse tipo de atendimento na minha prática. Eu faço reposição de hormônio masculino e feminino para as pessoas que têm falta de hormônio. E para as pessoas que têm dificuldade em ganhar massa muscular, que estão sarcopênicos. Se tem um homem de 25 anos que é extremamente magro, que tem desabsorção e que não consegue ganhar massa muscular, o que eu vou dar de solução para ele? Ah, não, você faz o seguinte, você bota um monte de silicone aí no bíceps, isso pode. Agora, dar uma testosterona não pode? Não tem como, né? Ficar quieto, tem que falar mesmo. O hormônio bioidêntico é o hormônio que o nosso corpo produz. Esse é o melhor para ser usado a longo prazo. É o hormônio mais natural, mas é o que tem menos efeito de mudança, de resultado. Sabe aquela energia a mais que todo mundo quer ter? Bioidêntico, você não vai ter com isso. Mas você vai ter um grande resultado a longo prazo. Daqui a 20 anos, está todo mundo encarqueirado velho e você está com massa muscular, está com flexibilidade. Tá bonito, tá firme, tá com estrutura óssea e muscular saudáveis. Nossa, cara, será que isso é errado mesmo? Tá louco, né? E o hormônio natural? O hormônio natural significa que vem da natureza. Por exemplo, eu pego lá um hormônio de uma planta, esse hormônio é natural. Mas você é planta? Eu sou planta? Não, a gente é ser humano. Então você vai usar um hormônio de ser humano. Não vejo nenhum sentido em usar tratamento natural para aumentar a testosterona. O efeito é muito baixo. Eu uso associado à reposição de testosterona. Maca peruana, nó de cachorro e todos esses outros aí. Tá? A maca peruana é o melhor, sem dúvida nenhuma. Mas o que? Mais o que a gente pode falar aí? Então vamos falar da toxicidade? Então assim, evitar o uso oral, né? Principalmente estanozolol, né? Pela toxicidade hepática. Se for usar com 15 dias de uso, faz TGO, TGP e gama GT, ok? Vou ver com o Ivan aqui se eu consigo compartilhar um slide que eu tenho aqui, que é muito legal, que fala como recuperar o eixo, né? Então, exatamente aquilo que eu falei, ó. Então, assim, ó, geralmente o paciente suspende porque já deu alguma M, né? Já deu alguma M. E aí o que eu vou fazer? Eu vou suspender o esteroide anabolizante e dosar os hormônios. Só que ele já suspendeu. E aí tá tudo lá embaixo. LH, FSH baixo, testosterona lá embaixo. O que eu vou fazer? Vou iniciar a TRT de novo. Para quem não sabe, TRT é terapia de reposição de testosterona. Por 4 semanas. E mais o SERM. Mais o Clomid. Qual a dose? Hoje a gente está vendo que doses pequenas de 12,5 miligramas 2 vezes ao dia funcionam muito bem. Não precisa de usar 50 miligramas 2 vezes. Você pode usar 25 miligramas. O pessoal já entra com Clomid, mais raloxifeno, mais tamoxifeno. O que é isso aí? É o cara, né? Do suquinho, né? O negócio dele é tudo demais. Tudo demais. Nunca é o suficiente, nunca é algo inteligente, nunca é algo, vou fazer o mínimo possível com o máximo possível de resultado. Não, é o máximo de drogas com o máximo de efeito colateral. Então o que eu já vi, cara, é assim, Clomid 50 miligramas 2 vezes ao dia, mais raloxifeno, mais tamoxifeno, tudo junto. É o mesmo remédio, age no mesmo receptor, é tudo igual. A mesma coisa que faz com esteroide, faz com outro. Tá? Checar exames laboratoriais em 4 a 6 semanas, tá? Suspender a TRT, checar os exames. Manter o SERM, manter o Clomid, tá? Checar exames depois, em mais 4 a 8 semanas, eu checo de novo. Reduzir em 50% o SERM. Checar exames laboratoriais em 12 a 16 semanas. Suspender o SERM. Por exemplo, o que vai acontecendo? A testosterona vai subindo, tá? O LH e o FSH vão subindo também. E eu recupero a função testicular, principalmente a fertilidade desse homem.
Como eu disse, todos nós somos um espermatozoide de sucesso. Você já é um vencedor de uma ultramaratona, que foi a ultramaratona da vida. Aprende a respeitá-la. Aprende a seguir as regras. Que a primeira regra, eu sempre falo isso, é a autopreservação. E é isso que eu desejo para você, que você viva bem, que você se autopreserve e que você tenha uma saúde plena, com anabolismo, com a reposição de TRT, feita por médicos inteligentes, recebida por pessoas mais inteligentes ainda. Um abraço e até o próximo vídeo.